A figura de Otto von Bismarck impõe-se na história da unificação alemã como um colosso de vontade, astúcia e poder. Nenhum outro nome está tão intimamente ligado ao processo de transformação da Alemanha de uma coxa de retalhos principescos numa potência continental unificada sob o estandarte prussiano. Bismarck não apenas foi o executor, mas o arquiteto de um projeto nacional moldado pela espada, pelo tratado e pela astúcia. Nascido em 1º de abril de 1815, em Schönhausen, na Prússia, Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen era descendente de uma família da pequena nobreza rural, os Junker, classe social profundamente ligada à terra, à tradição militar e à fidelidade monárquica. Essa origem marcará indelevelmente seu caráter e sua visão de mundo, conservadora, hierárquica, disciplinada e imbuída de um senso agudo de dever dinástico. Formado em Direito nas universidades de Göttingen e Berlim, Bismarck não se destacou como aluno exemplar, mas sim por seu temperamento altivo, espírito duelístico e uma ironia mordaz que feria tanto quanto suas decisões políticas futuras. Ainda jovem, passou um breve período como funcionário público, mas afastou-se da burocracia para administrar as propriedades familiares, experiência que o enraizou ainda mais no ethos agrário e aristocrático dos Junker. O ano de 1848, marco das revoluções liberais na Europa, foi também um ponto de inflexão na trajetória de Bismarck. À época, com 33 anos, observou com desconfiança e desprezo os levantes populares que eclodiram em Berlim e em outros estados germânicos. Enquanto multidões exigiam constituições, sufrágio e unificação nacional sob ideais liberais, Bismarck posicionava-se resolutamente ao lado da monarquia e da ordem estabelecida. Durante aqueles dias turbulentos, Bismarck foi uma das vozes mais estridentes em defesa da autoridade real. Opôs-se frontalmente à Assembleia de Frankfurt e ao projeto de unificação liberal por ela arquitetado. Para ele, a nação não deveria nascer do clamor das ruas ou do sufrágio popular, mas da força legítima do Estado e da vontade régia. Já ali se delineava sua concepção de política, realista, hierárquica e refratária ao idealismo. Mesmo assim, os eventos de 1848 deixaram marcas em Bismarck. Se por um lado desprezava o liberalismo, por outro compreendeu que o nacionalismo podia ser uma força útil, desde que domada e instrumentalizada. Aprendeu, assim, a arte de utilizar as paixões populares em favor do poder central, uma lição que aplicaria com maestria nos anos vindouros. Em 1859, Bismarck ingressou no parlamento prussiano e ali se destacou como orador combativo, defensor do conservadorismo e crítico ferrenho das concessões feitas pela monarquia à burguesia liberal. Seus discursos combinavam sarcasmo refinado, lógica implacável e uma visão de mundo profundamente cética quanto à natureza humana e às ilusões da democracia. Durante a década de 1850, Bismarck atuou como diplomata em Frankfurt, São Petersburgo e Paris. Essa experiência foi decisiva para ampliar seu horizonte político. Em Frankfurt, pôde observar a fraqueza da Confederação Germânica e o declínio da hegemonia austríaca. Em São Petersburgo, aprendeu a respeitar o poder brutal da Rússia e sua importância no equilíbrio europeu. Em Paris, testemunhou a astúcia imperial de Napoleão III e os jogos da diplomacia moderna. Bismarck retornaria à Prússia mais maduro, mais pragmático e pronto para assumir responsabilidades maiores. Em 1862, em meio a uma crise constitucional entre o rei Wilhelm I e o parlamento prussiano sobre o orçamento militar, Bismarck foi nomeado primeiro-ministro. A decisão foi polêmica, pois ele era tido como extremado, intransigente e impopular entre os liberais. Mas o rei sabia que para reformar o exército e enfrentar a Áustria, precisava de um homem de ferro. Pouco após assumir, Bismarck pronunciaria um de seus discursos mais célebres perante a Comissão de Orçamento. As grandes questões do tempo não serão resolvidas por discursos e votações da maioria, mas por ferro e sangue. Essa frase, que horrorizou os liberais, tornava evidente seu credo político. A história era feita pela força e ele a manejaria com mão firme. O temperamento de Bismarck era complexo. Homem de nervos de aço,
dissimulação refinada e humor cortante, era também capaz de ternura doméstica, fidelidade conjugal e lealdade pessoal. Profundamente religioso à sua maneira, via a providência não como força moralizante, mas como princípio de ordem e destino, um ordenamento divino que cabia ao estadista interpretar e aplicar com prudência. Na política, Bismarck era um mestre do equilíbrio entre audácia e cálculo. Sabia recuar quando necessário, enganar seus adversários com promessas dúbias e agir com rapidez decisiva no momento oportuno. Foi o artífice por excelência da Realpolitik, política da realidade, na qual princípios ideológicos são sempre subordinados ao interesse de Estado e à eficácia dos meios. Nos anos que se seguiriam, Bismarck lançaria a Prússia em uma série de conflitos calculados que culminariam na unificação da Alemanha sob liderança prussiana. Sua genialidade residia em combinar a guerra com a diplomacia, a repressão com a concessão tática e o nacionalismo com o autoritarismo. Ele não criou a ideia de Alemanha, mas soube transformá-la em projeto político viável e irresistível. Ao contrário dos idealistas de 1848, que sonhavam com uma pátria germânica fundada na liberdade, Bismarck entregaria ao povo alemão uma nação forjada por batalhas, alianças e tratados. Seu nacionalismo era conservador, seu liberalismo apenas instrumental, e sua fé no Estado prussiano absoluta. Com ele, a Alemanha seria construída de cima para baixo, como um edifício de pedra, não como uma árvore orgânica. Bismarck, o Junker que dominava as línguas dos salões europeus e a lógica da guerra, encarnava o espírito da nova Alemanha, disciplinada, hierárquica, eficiente e poderosa. Seu nome permanecerá indelevelmente inscrito na história, não apenas como unificador de um povo, mas como moldador de uma época. Com ele, a política se fez arte e o destino, construção.